Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como que eu fiz essa estampa com efeito vitral, tá? Eu já tô com o Illustrator aberto aqui para poder simular para vocês. Eu fiz ela toda em vetor e fiz desenhando com o mousepad do notebook, porque eu não tenho mesa digitalizadora. Então eu posicionei a câmera aqui mais ou menos para vocês conseguirem ver o que eu fizer aqui no mousepad, porque eu achei mais fácil do que usar o mouse normal. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender como são construídos os vitrais e os desenhos nos vitrais, porque o vitral nada mais é que vários caquinhos, vários recortes de vidro de cores diferentes que formam um desenho completo. E aí é a união desses caquinhos que vai formando, vão criando as formas. Então eu já separei aqui uma pesquisa no Pinterest de vitrais, tá? Pra gente poder ter referência de como que são feitos. E aí a primeira coisa que a gente pode observar, não em todos, mas na maioria, nesse aqui por exemplo, é que a borda externa do desenho é sempre um pouco mais grossa do que as divisões internas. Então a linha de fora é um pouco mais grossa do que as linhas internas que fazem as divisões do desenho. A gente consegue observar isso melhor nos vitrais de pinturas sacras, né? Sendo que os vitrais sacros têm uma diferença desse efeito que eu fiz, que eu vou explicar para vocês mais para frente. Mas aqui a gente também consegue ver que as linhas externas são bem fortes, bem marcadas, e isso funciona bastante para trazer um destaque para o desenho e descolar ele do fundo. Então, por exemplo, aqui como a gente tem um fundo verde, as folhas são verdes, quando a linha externa é mais grossa, isso traz um destaque para o desenho e faz ele descolar do fundo vindo mais para frente, dá uma sensação de profundidade. Vou abrir esse vitral da Bela Fera aqui, que normalmente quando a gente fala em vitral, né, em desenho de vitral, a primeira coisa que vem na nossa mente é o vitral da Bela Fera, porque é bem famoso, é da Disney, enfim. O que a gente consegue ver aqui? Não tem muitos efeitos de tridimensional. Esses recortes e as cores são chapadas, tá? E o efeito tridimensional é dado por de variados tons da mesma cor. Então, por exemplo, aqui atrás, nesse azul, a gente tem 2 tons de azul. Aqui na frente, o verde, temos 2 tons de verde, o mesmo para as folhas. Então, com a cor chapada, a gente consegue simular um efeito de luz e sombra. Aqui também a gente consegue ver, tá? Borda externa mais grossa do que a borda interna, do que as divisões internas, tá? Então vamos lá. Tendo isso em mente, eu já separei aqui uma imagem que foi inclusive uma das referências que eu usei para criar a minha estampa de Romeu e Julieta. Eu usei como referência de cor, uma das referências de cor, tá? Eu usei mais. E aqui é uma pintura, né, que se aproxima mais do realismo, que a gente vai transformar num vetor em estilo vitral. Então, qual a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai selecionar aqui a ferramenta de pincel. Eu vou dar um risco aqui. Eu vou deixar o traçado branco mesmo, porque a imagem é escura, para poder dar um pouco mais de contraste. Quando você vem aqui nas configurações do traçado do pincel, você tem várias espessuras. Essa espessura aqui é 1,
Eu acho que ela tá suficiente para poder fazer a borda externa. E aí, para você saber isso, você vem direto em cima da imagem e testa. Testa bem aleatório mesmo, só para poder ver como é que funcionariam as curvas. Tô achando um pouco grosso ainda, então eu vou diminuir para 0,75. Eu acho que aqui tá bom. 0,5. Vamos deixar 0,75 mesmo. Então, qual é a primeira coisa? Vamos dizer que a gente vai começar traçando a mulher, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer as linhas externas. Selecionando um traçado um pouco mais grosso do que você vai usar nas linhas internas. Então, a gente vai fazer todo o contorno dela antes de fazer as linhas internas, tá? Eu vou começar aqui. Ó, eu fiz aqui, tô achando bem grosso ainda, principalmente para fazer esses detalhes de rosto. Então eu vou diminuir mais. Mas aí fica ao seu critério. Depende do tamanho da imagem que você pegar, do tamanho da imagem que você vai fazer, porque quanto menor, como a gente está fazendo um traçado ainda e não transformou isso em curvas, quando a gente faz um traçado e diminui ele, sem transformar em curvas, ele fica mais grosso, fica proporcional, não fica proporcional ao desenho. Para ele ficar proporcional e aumentar e diminuir sem mudar a espessura, tem que transformar em curvas, mas isso é só depois. Vamos lá. Eu não vou fazer com tanto detalhe. Ó, uma coisa que é importante vocês observarem são as junções de traço. Então, por exemplo, o meu traço acabou aqui. Eu tenho que fazer o máximo possível para a junção do traço ficar encontrando bem certinho. E aí eu continuo contornando. Se, por exemplo, eu traçar aqui e essa junção não encontrar, a gente pode fazer duas coisas. Pode vir na seta preta, ferramenta de seleção, e mover esse traço, rotacionar, até ficar encontrando com o traço que já tinha. Ou a gente pode vir nessa seta branca, que é a ferramenta de seleção direta, e aí quando você selecionar a seta branca, ele vai aparecer a linha com todos os pontos de curva dessa linha. A gente vai clicar aqui nessa âncora, quadradinho, as âncoras são quadradinhos, que delimitam onde tem curvas nessa linha, nesse traço. A gente vai clicar na âncora e vai mover. Por que só a primeira? Porque aí você vai mover somente a pontinha desse traço, certo? E aí você consegue colocar para encaixar o mais certinho possível. Beleza? Vou continuar. Bem, aqui o que acontece? A gente tem uma parte muito escura que não dá pra delimitar direito onde continua o vestido dela, mas a gente sabe que o pé do rapaz está aqui, né? E a gente sabe também que tem um pedaço de vestido continuando aqui pra trás nessa sombra. Então a gente vai puxar uma linha imaginária mesmo, seguindo mais ou menos o que está sendo demonstrado ali, o que a gente acha que seria o contorno. E continua.
mesma coisa aqui. A gente tem uma sombra, mas consegue enxergar mais ou menos uma linha. Pronto, a gente já fez então a base dessa nossa personagem. Aqui a gente vai fazer aquele ajustezinho, só para a linha não ficar desencontrando. Clica 2 vezes na âncora da pontinha. Se precisar fazer um ajuste de curva, ele vai indicar uma linha, uma seta, em que você clicando 2 vezes consegue ajustar a curva dessa linha. Então aqui pra mim já tá bom. Agora vem aquele momento que talvez você esteja se perguntando como que a gente vai fazer para passar uma imagem que é realista, tridimensional, para uma imagem assim, né, em caquinhos e vetor chapado. O que acontece? Nos vitrais sacros, o que a gente pode observar? Vou selecionar esse aqui. O que acontece? A gente percebe aqui que as texturas e as luzes e sombras dos desenhos, dos vidros, são feitas como se tivessem sido pintadas direto naquele pedaço de vidro. Então é como se esse caquinho aqui da asa estivesse inteiro, tá vendo? Essa parte inteira aqui tá completa, é um vidro inteiro, e dentro desse vidro tem a pintura de detalhes. E o que a gente está fazendo aqui é algo mais parecido com esse vitral mesmo da Bela e a Fera. Eu vou usar ele como referência mesmo. Por quê? Porque aqui a gente vai usar como referência as luzes e sombras da nossa referência, nossa imagem de referência, mas, e esse é o pulo do gato, e é aquela coisa que de repente a gente olha e não tem um certo até refinamento e a gente não consegue identificar o que é. A gente vai usar, vou colocar isso aqui, a gente vai usar a referência de luz e sombra da imagem original para fazer a direção desses nossos caquinhos. Então, por exemplo, aqui na roupa do Romeu, a gente tem essa parte mais escura da capa dele, partes mais escuras e partes mais claras. Essas partes mais escuras eu fiz me baseando nas sombras que tinham na minha imagem de referência. Assim como as partes mais claras são as luzes, né, a luminosidade. E a mesma coisa é aqui na camisa. Vocês percebem que tem um ritmo aqui nessas linhas, tem um direcionamento? Isso aqui é o movimento do tecido da camisa dele. E com isso aqui a gente consegue criar efeitos, já que a gente está fazendo um desenho chapado, a gente não vai fazer um efeito de luz e sombra dentro da própria cor. Mas a gente consegue sim, colocando tom sobre tom, tons de cores próximos uma outra, a gente consegue sim criar esse efeito de movimento e essa ilusão de que existe uma luz e sombra ali e uma certa profundidade. Então o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar novamente o pincel, vou dar um traço aqui, vou selecionar 0.5, um traço mais fininho. Aliás, eu vou selecionar 0,25, que é um traço mais fino do que a gente utilizou. Opa! Vou utilizar 0,25, que é um traço mais fino do que a gente utilizou para fazer o contorno. E aí eu vou começar a meio que... Como é que eu posso dizer? Eu vou começar a meio que planificar
essas formas do tecido, essas dobras do tecido. Então, ao invés de eu fazer como se tudo isso daqui fosse um vidro inteiro e dentro desse vidro eu fosse fazer uma pintura realista, eu vou subdividir em vários caquinhos, vários. E esses caquinhos vão ter mudança de cor e de tom de acordo com o movimento da minha imagem de referência. Então, para ficar mais claro, vamos fazer aqui. Aqui eu vejo que tem um movimento meio arredondado, né? Ovalado do tecido. Então, o que a gente vai fazer? Eu já enxergo uma dobra aqui. E aí, tentando ao máximo encostar um traço no outro, para não ficar buraco e depois não dar problema na hora de fazer a coloração, a gente vai puxando essas linhas. Você pode fazer tanto um recorte mais curvo desses vidrinhos, quanto recortes mais retos, tá? Não tem problema você tremer um pouco, porque a própria ferramenta do Illustrator, a própria ferramenta do pincel, já dá uma suavizada nesses traços. Mas se você tremer muito, logicamente, talvez não fique tão legal. Então, é preciso ter um pouquinho de precisão e de firmeza. Então, a gente continua traçando essas formas que eu consigo enxergar aqui no tecido da roupa dela. E eu vou fazendo esses recortes na mesma direção que tem esse movimento. Passou um pouquinho, depois eu ajeito. E aqui você pode fazer de uma maneira mais aleatória mesmo, mas tentando seguir sempre o movimento dessas formas já pré-existentes. E aí a gente vai continuar. Vamos traçar, fazer as divisões, né? Aqui a gente tem cabelo. E aí a gente vai continuar na roupa. Eu vou mostrar pra vocês aqui essa parte que tem mais sombra, que eu acho que vai dar pra entender melhor. Aqui a gente tem uma dobra bem grande de tecido. Então a gente vai puxar um traço desde lá de cima, seguindo essa dobra. Tem umas dobras menorzinhas, a gente vai seguir essas dobras menores também. E aí, onde não tiver, a gente pode dar uma brincada. E aí, vai realmente da criatividade. Não existe certo e errado. Existem padrões e referências. Como é um desenho solto, feito de recortes e caquinhos, não existe certo e errado. Então, por exemplo, aqui no ombro, a gente já observa que o movimento do tecido já toma uma direção mais horizontal. Então, a gente vai fazer esses recortes seguindo essas direções horizontais. Então, qual que é realmente o que vai diferenciar esse estilo de vitral de um desenho que você só tem recortes e caquinhos de cores aleatórias
e que acaba virando uma mistureba ali de cores. É de fato pensar onde estariam as luzes e sombras para poder simular isso numa cor chapada. E é isso que acaba dando o diferencial. Então aqui, por exemplo, aqui eu já tenho um movimento mais vertical, porque esse tecido aqui já tem um caimento. Então eu já vou fazer uns recortes mais longos, e dentro desses recortes longos eu faço outros recortes. Mas eu não vou chegar aqui e fazer uns recortes assim na horizontal. Por quê? Porque vai perder essa sensação de caimento do tecido. Então, se eu quero seguir o movimento que eu já tenho na minha imagem, eu vou fazer uns recortes que sigam o movimento. Achei que já dá para visualizar mais ou menos como tá ficando essa arte. O importante nesse tipo específico que foi o que eu fiz, foi seguir o movimento dessas texturas pré-existentes. E aí, é claro, se você for começar fazendo um tipo de traço, você segue fazendo o mesmo tipo de traço, porque se você começa fazendo um tipo de traço assim, mais reto, e no final você está fazendo uma coisa super arredondada e cheia de curvas, a não ser que você consiga conciliar os dois por todo o desenho, se você fizer em momentos separados, isso vai ficar bem estranho. Não vai ter uma unidade no seu desenho. Então é importante também você pensar e manter uma coerência visual mesmo com o que você está fazendo no seu trabalho. A gente pode, inclusive, alternar entre uns caquinhos menores e maiores, que é uma coisa que eu acho que fica bem legal também, dá um ritmo pro seu desenho e não fica uma coisa tão marcada. Então dá pra gente alternar tranquilamente os tamanhos de formas aqui. E aqui, como a gente tem sombras muito consistentes, a gente, ao invés de deixar um blocão de sombra, a gente vai subdividindo essa sombra.
E tá pronto o nosso traçado e as nossas subdivisões de onde a gente vai colorir. Então agora o que a gente vai fazer? Eu vou excluir esses traçados aqui do lado, pra gente não se confundir. Daí agora o que a gente vai fazer? A gente vai tirar essa imagem aqui de referência, deixar ela separadinha aqui no canto, selecionar todos os nossos traçados, mudar a cor para preto para a gente conseguir enxergar. Vai agrupar tudo isso. Agora a gente vem aqui em objeto, caminho, contornar traçado. E aí o que aconteceu aqui? Ao invés de a gente ter traçado de pincel, agora a gente tem traçado de caminho, certo? Aparece aqui, ó, caminho. E aí agora a gente vai criar uma forma qualquer aqui atrás, com uma cor chapada, uma cor só. Vai enviar para trás e vai selecionar os dois. Selecionados os dois, a gente vem aqui na ferramenta Pathfinder e encontra a opção mesclar. O que aconteceu aqui? Eu agora tenho todos esses meus recortes com cores dentro deles. Então, ao invés de você pegar o pincel e ir colorindo cada um desses recortezinhos, você vai fazer esse procedimento. A gente consegue excluir aqui a camada de trás, que seria o fundo. E agora a gente tem a nossa moça com todas as divisões de caquinhos e todas elas estão preenchidas com cor. E é a partir daqui que a gente vai brincar com as cores. Eu vou só ajeitar aqui. A gente pode também vir com a borracha, tá? E apagar essa pontinha que fica aqui pra fora. Pronto. Então, tendo a figura traçada, transformada em caminho, colorida, a gente vai começar a brincar. Eu vou selecionar então as mesmas cores que eu usei no vestido da Julieta aqui. Então a gente tem esse tom mais clarinho, esse tomzinho mais mediano, tem um verde mais claro e um verde mais escuro. Eu vou até escurecer um pouco mais esse verde aqui. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? Deixar a nossa imagem de referência ao lado da nossa pintura. E vai começar. Tudo que a gente for fazer agora vai ser com a ferramenta de seleção direta, que é a setinha branca, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo cabelo. Eu acabei não fazendo essas divisões aqui das mechas de cabelo, mas também é uma coisa fácil, é tranquilo de fazer, se vocês quiserem fazer. Eu fiz mais pra mostrar realmente o movimento aqui, de onde tem mais detalhamento. Então eu vou selecionar um marronzinho aqui qualquer, pra poder só fazer esse preenchimento de cabelo. A cor da pele, eu também posso usar a mesma que eu usei no meu desenho. Então eu venho aqui, seleciono a cor da pele, pronto, coloriu. Agora vamos pra roupa, que é a parte complicadinha. Vamos lá. Aqui a gente consegue entender mais ou menos onde teria sombra e onde teria luz.
Então, por exemplo, aqui eu sei que é uma dobra. Ó, vocês estão vendo aqui? Ficou um buraquinho. Acabou selecionando dois segmentos aqui, quando eu queria selecionar só um. Então, quando forem fazer, antes de fazer esse procedimento de transformar as retas em caminho, fechem todos os buraquinhos, porque quando eu colorir aqui, a cor vai passar. Ó, eu cliquei em um e a cor passou para outro. Não tem problema, tá? É só uma questão de refinamento mesmo. Então aqui eu vou usar esse tomzinho mais escuro de bege. Aqui a gente vai vendo que tem sombras mais suaves. Aqui fica bem escuro. Aqui também é mais suave. Aqui é mediano. E aqui embaixo é bem escuro. Então a gente vai tentar seguir isso com essas cores que a gente tem. Eu posso até tentar fazer uma coisa. Vamos trabalhar só com bege? Com 3 tons de bege. Porque aí a gente consegue ter uma noção melhor do que está sendo feito. A gente consegue enxergar melhor os tons. Pronto. Então agora a gente vai selecionar tudo que a gente acha que tem sombra. Vamos por partes, né? Vamos fazer primeiro o braço, selecionando tudo que a gente acha que seria uma sombra, baseado nas dobras da imagem aqui, certo? Então a gente tem a imagem de referência aqui do nosso ladinho, e a gente vai selecionar com o Shift, a gente vai clicar em um, segura o Shift, clica em outro, e aí vai ter uma seleção de mais itens aqui. E aí é a questão de ter um trabalho realmente de paciência, porque você vai ter que selecionar um por um, se você quer ter um efeito de coloração mais específico, tá? E a gente vem aqui e seleciona o que seriam pontos de luz. A gente dá uma olhada, compara, vê se está batendo mais ou menos. Eu acho que aqui também seria uma sombra. Então, eu venho no conta-gota e puxo a cor. Acho que já está suficiente. Agora a gente parte pra cá. Aqui também seria... Ó, dica. No teclado, atalhos, né? No teclado. O A é a setinha branca e o I é o conta-gota. Então você vai ficar alternando sempre entre A e I para poder fazer a coloração desses caquinhos, tá? É só para perder menos tempo fazendo esse processo. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma sombra também mediana. E aí eu tô trabalhando com 3 cores só para poder demonstrar para vocês como que seria. É possível trabalhar tanto com menos quanto com mais cores. Como eu já falei, depende do seu intuito. Então aqui a gente vai começar a trabalhar com as sombras mais medianas e escuras. A gente vem selecionando o que a gente acha que for sombra mais escura por aqui. E aí, vocês veem que aqui não existe uma linha reta separando, né? Tem algumas dobras mais escuras e vai clareando gradativamente, então é legal ir intercalando esse fim aqui da sombra, para não dar um efeito de recorte duro, sabe? Então aqui, olha, eu poderia parar a sombra aqui,
Só que ainda tem um pouco dessa sombra mais escura, mais para baixo. Então eu já vou intercalando aqui, onde eu acho que tem. Que a gente aqui principalmente já tem uma sensação de movimento e de profundidade, mais do que essas partes aqui que estão todas por igual. Vamos continuar. Então, por exemplo, aqui eu já consigo ter uma noção de que tem luz batendo da direita para a esquerda e pegando somente nesse lado dela aqui, que seria o lado direito, né, uma parte mais frontal, que ela tá meio de lado, e que da esquerda para a direita já tem uma sombra. Então eu coloco as cores mais claras de um lado e mais escuras do outro, justamente para delimitar. Mas eu não preciso fazer como se eu estivesse seguindo uma linha e daqui para baixo fosse tudo escuro, daqui para cima fosse tudo claro. Não, eu crio uma sensação de gradação de cor, sendo que intercalando esses caquinhos de cor. Aqui eu já consigo enxergar umas sombras mais pronunciadas, né, que tem essa curva do tecido. Então eu vou selecionando seções que sigam mais ou menos um fluxo, mas que não vão ser seções retas, porque eu não fiz linhas paralelas aqui, não tem. E aí a gente vai selecionando e criando essas dobras imaginárias desse tecido. E aí, por exemplo, aqui eu vou colocar uma luz. Essa luz não precisa ser tão pronunciada mais, porque o lugar onde está de fato batendo uma luz direta é aqui em cima. Aqui embaixo é uma luz mais indireta. Passam sempre seguindo o caminho que a luz faria, certo? Então, se ela tá pegando daqui para cá, quase numa diagonal, o caminho que a luz faz continua sendo daqui para cá. Eu não vou trazer luz aqui para trás, porque aqui atrás é um lugar de sombra. E tá pronto. Agora a gente já tem a nossa moça em efeito vitral e ao lado a nossa referência. Então vocês podem ver que, apesar de eu não ter aqui esse efeito esfumado, com um degradê entre tons, que é próprio do estilo realista, a gente tem um refinamento de estudo de cor aqui, que é justamente essa percepção de onde entra cores mais claras e cores mais escuras.
E é isso que eu acredito que dá uma sensação de trabalho mais refinado, mais elaborado, feito com mais presteza e que não fica infantil também, porque quando a gente, acho que talvez muita gente pense quando a gente fala em mural, em vitral, em mosaico, enfim, pensa num trabalho muito infantil, muito colorido, realmente aquela sopa de quadradinhos coloridos, e não precisa ser assim necessariamente, se você quiser pode. Agora, como eu estou ensinando desse mesmo estilo que eu fiz para estampa de Romeu e Julieta, já é um estilo que tem algum refinamento e um nível de observação um pouquinho maior. Eu vou colocar um fundo aqui. E pronto. Aqui a gente já cria uma atmosfera parecida com a que a gente tem na nossa referência, que é uma coisa mais escura, mais sombreada. Não é igual, porque aqui tá bem preto, mas é uma atmosfera parecida. E aí vocês conseguem fazer a comparação entre a arte e a nossa referência. Beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido explicar de uma forma coerente, que tenha dado para entender certinho. Se ficou alguma dúvida, vocês podem colocar nos comentários. Se vocês quiserem, podem salvar esse vídeo para ver depois, compartilhem com os amigos. Muito obrigada, é meu primeiro vídeo, desculpem pelo áudio se não estiver muito bom, qualquer coisa vocês me gritam. E um beijo, até a próxima.